Olá a todos, vamos para mais uma aula de variáveis complexas. Então, vamos começar. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns conjuntos para simplificar a notação. Então, sempre quando eu representar fixado Z0 um número complexo e R um número real positivo, esse conjunto BZ0 é o conjunto de todos os números complexos, tal que o módulo de Z menos Z0 é menor do que R. Então a gente pode pensar da seguinte maneira, para poder facilitar a nossa visualização. Então aqui nós temos o nosso plano complexo. Eu considero Z0 este ponto branco aqui. Observe que cada número complexo a gente pode enxergar como um ponto do plano ou um vetor, tanto faz. E eu estou considerando esse conjunto, o conjunto de todos os z's, tal que o módulo de z menos z0 seja menor do que r. Então, em outras palavras, o que nós estamos considerando aqui seria um círculo centrado em z0, só que raio r. Então, pela fé, acredito que esse ponto está centralizado. Porém, como aqui é menor estrito, observe o seguinte, que os valores de z que estão aqui nessa circunferência corresponde ao módulo de z menos z0 ser igual a r. Como eu quero menor estritamente, então eu tenho que fazer um pontilhado. Esse conjunto aí chama de que a gente dá o nome de bola aberta centrada em Z0 e raio R. Então esse é o nosso conjunto aqui. Só pronto. Esse é o conjunto BZ0E. Caso a gente queira essa fronteira aqui, a gente deve colocar esse traço em cima. Então esse conjunto aqui nós vamos chamar de bola fechada com centro Z0, raio R. E aí, ao invés de ser menor do que R, você coloca menor ou igual a R. Se você colocar um asterisco em cima, o que você está considerando? Você não está considerando essa fronteira, essa casca, vamos colocar assim, e nem está considerando o próprio Z0. Porque observe que Z poderia ser igual a Z0 tanto no primeiro conjunto quanto no segundo. Porque aqui Z0 menos Z0 dá 0, 0 é menor do que R. E é menor ou igual que R. Mas aqui eu quero desconsiderar o caso Z0. Então, para esse conjunto aqui com asterisco, o Z0 aqui seria aberto. Então, seria um disco. Então, a gente poderia fazer até uma alusão àqueles CDs ou aqueles discos de vinil, né? Que tinha um pequeno furo no meio. Então, a gente diz que é um disco aberto com centro em Z0, raio R. E se a gente quer literalmente só a casca, a gente representa o símbolo CZ0R. E aí, literalmente, só a casca seria módulo de Z menos Z0 igual a R. Esses conjuntos, eles nos auxiliam a estudar um pouco sobre a topologia dentro do conjunto do corpo dos números complexos. Aqui o meu objetivo não é explicar a topologia de uma forma formal. Aqui eu quero apresentar para vocês apenas uma intuição dos conceitos. Porque as demonstrações de maneira mais formal, eu precisaria assumir como pré-requisito que vocês estão estudando análise ou já fizeram análise na reta, para podermos formalizar. Eu não vou forçar a barra, eu quero só dar uma intuição para vocês. E o primeiro conceito que nós vamos estudar é o conceito de ponto interior. Então, seja A um conjunto, um subconjunto dos complexos. Então, vamos desenhar aqui rapidamente o plano complexo para podermos continuar na descrição da nossa definição. Então, digamos que o nosso conjunto A seria um conjunto mais ou menos assim. Nós dizemos que Z0 é ponto interior de A se você é capaz de apresentar um S maior do que zero, de tal modo que a bola aberta centrada em Z0 e raio S esteja inteiramente contida em A. Ou seja, pega, por exemplo, o Z0 como este ponto aqui. Será que você consegue uma bola centrada nesse ponto, de tal modo que o conjunto seja inteiramente contido em A? Nesse caso, sim. Estamos inteiramente contidos em A. Agora, para esse ponto, será que eu consigo? Vamos colocar aqui. Está bem próximo, né? Não tem problema. É só pegar um raio menorzinho que a gente consegue. Agora, um ponto que não é interior. Vamos pegar aqui um exemplo de um ponto que não é interior. Esse ponto aqui.
Por mais que esse ponto esteja em A, não importa qual bola você desenhe. Essas bolas nunca estarão inteiramente contidas no conjunto A, porque vão existir sempre pontos que estão fora do conjunto. Outros exemplos de pontos que não são interiores. Bem, se o ponto está fora de A também, porque se o ponto está fora de A, não importa qual bola que você desenhe em torno desse ponto, o próprio centro da bola não está em A, então o conjunto não vai estar inteiramente contido em A. E aí eu vou representar como int A o conjunto dos pontos interiores de A. E pela intuição, somente pela intuição, a gente consegue até visualizar que conjunto é esse, né? É só apagarmos esses traços aqui da casca, né? Vamos colocar assim. Só apagarmos essa casca e a gente consegue visualizar que o interior de A seria exatamente esse conjunto aqui. Ou seja, todo mundo que está dentro dessa região que eu acabei de demarcar. Esse seria o interior de A. O A eu estava considerando com essa casca, o interior de A é só a parte de dentro. O A é a casca e a parte interior, né? A parte de dentro. Então, o interior de um conjunto é isso. Dizemos que A é um conjunto aberto se o interior do conjunto é igual ao próprio conjunto. Então, se o seu A inicial já fosse esse conjunto aqui, como o interior do conjunto também é representado por esse desenho, então esse conjunto que está aí no vídeo é um exemplo de um conjunto aberto. Então, basicamente, o conjunto aberto é isso. É um conjunto onde o seu interior é igual a ele. Uma outra forma de visualizar o conjunto aberto é dizer o quê? Isso é uma forma de descrever o que é um conjunto aberto. Uma outra forma é dizer o seguinte: para todo Z0 pertence a A, isso implica que Z0 tem que pertencer ao interior de A, que é a definição que nós estamos apresentando. Só que dizer que ele é interior de A é a mesma coisa que dizer que existe um número S. Esse número S é claro que vai depender de Z0, tal que a bola aberta centrada em Z0 e raio S está inteiramente contida em A. É uma outra forma de visualizar um conjunto aberto, que qualquer ponto do conjunto é um ponto interior. Ou seja, você é capaz de descrever uma bola, um centro nesse ponto que você está levando em consideração, de tal modo que essa bola está inteiramente contida em A. Esse é um dos grandes conceitos quando a gente fala de noções topológicas, o conceito de um conjunto aberto. Ponto aderente. Então nós vamos considerar que A é um subconjunto dos complexos e nós vamos considerar Z0. Observe que esse Z0, a princípio, não é obrigatório que ele esteja em A, ao contrário do caso acima. Esse Z0, número complexo, ele é ponto aderente se, para todo S maior que 0, você tem essa condição. É mais fácil desenhar. Então vamos desenhar aqui o nosso conjunto. Imagine que o plano complexo está em algum lugar, não vou me preocupar com isso agora. E aí digamos que a nossa região pega essa estrutura aqui. Será que esse ponto aqui, ele é um ponto aderente? Bem, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar uma bola qualquer em torno desse ponto. E eu devo fazer a seguinte pergunta. Se eu fizer a interseção dessa bola com o meu conjunto A, essa interseção é diferente do vazio? Se é diferente do vazio, ok. Agora, para qualquer raio S que eu considerar, ou seja, não importa o quão pequeno seja essa bola, eu consigo garantir que essa interseção vai ser diferente do vazio? Se sim, esse ponto é ponto aderente, que é o caso, porque não importa o quão pequeno seja essa bola, a interseção vai ser diferente do vazio. Porque o próprio centro da bola já é um ponto de A, nesse caso. Eu vou mostrar um cenário onde nós não temos um ponto aderente. Por exemplo, se você pegar este ponto aqui, esse ponto não é aderente. Por quê? Porque você é capaz de construir uma bola. É claro que existem outras. Se eu fizesse uma bola maior, teria interseção. Mas você é capaz de construir uma bola de tal modo que na hora que você faz a interseção dessa bola com esse conjunto, dá vazio. Então esse ponto não é ponto aderente. Lembra que eu falei que você não precisa pertencer ao conjunto?
Então, digamos que aqui é pontilhado, só para facilitar a fala. Se eu considero um ponto nessa região aqui, esse ponto aqui não é um ponto que faz parte do conjunto A. É importante deixar bem claro isso. Porém, não importa o quão pequeno seja essa bola centrada nesse ponto azul, sempre vão existir pontos que estão em A. Então aqui nós temos um ponto que não está em A, mas é um ponto aderente a A. E eu vou considerar esse A com barra em cima o conjunto de todos os pontos aderentes de A, que a gente chama inclusive de fecho de A. Então, ponto aderente é isso, e o fecho é nada mais nada menos que o conjunto de todos os pontos que são aderentes. Aderentes de A. E um resultado, em uma outra definição, perdão, é o seguinte. Nós vamos dizer que A é um conjunto fechado se o seu fecho é igual ao próprio conjunto. Então, um exemplo de um conjunto fechado é esse conjunto aqui. Por quê? Quais são os pontos aderentes a A? Os pontos que estão aqui dentro. Todos esses pontos são aderentes a A. Esses pontos aqui também são aderentes a A. E, nesse caso aqui, o fecho de A está sendo igual ao próprio A. No exemplo anterior, o que seria o fecho de A? Além do próprio conjunto A, você teria que preencher, vamos dizer assim, esse buraco. Então, com muita fé, imagine que eu estou preenchendo. Esse conjunto que eu acabei de destacar em verde, com a parte de dentro, é justamente o fecho de A. Então, aqui nós temos um exemplo de um conjunto que é fechado, que é quando o seu fecho é igual ao próprio conjunto. Uma observação que é importante, ao contrário do que acontece na língua portuguesa, fechado e aberto dentro da matemática não são coisas opostas, no sentido de se não está aberto, então tem que estar fechado. Existem conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Você pode pegar o próprio plano complexo, só pensar um pouco por que é. Existem conjuntos que nem é aberto e nem é fechado. Se a gente for pensar num desenho, seria um desenho mais ou menos assim. Por exemplo, eu pego um conjunto assim e eu faço um pontilhado. Por que esse conjunto não é aberto? Porque o interior do conjunto teria que pontilhar essa região que eu rachurei. E por que não é igual ao fecho? Ou por que não é fechado? Porque não é igual ao fecho. Para ter um conjunto fechado, você tinha que fechar essa parte. Então, esse conjunto que eu acabei de desenhar... Não, aí eu já exagerei aqui. Mas esse conjunto que eu acabei de desenhar não é nem aberto e nem fechado. Então, tome cuidado com isso. O que é conjunto aberto? Quando todos os seus pontos são pontos interiores. O que é um conjunto fechado? Quando todos os seus pontos são pontos aderentes. Só que existe um resultado que relaciona aberto e fechado, que é esse teorema. Um conjunto A ele é fechado se e somente se o complementar desse conjunto é aberto. Então, o que eu estou querendo dizer? Você tem um conjunto fechado aqui. O seu complementar é todo mundo que está aqui fora. E aí, o que acontece? Ele, para efeito de analisar o complementar, essa parte aqui você acabaria pontilhando. Então, visualmente falando, a gente consegue perceber que esse conjunto rosa ele é um conjunto aberto, porque qualquer ponto que você pegar aqui, ele é um ponto interior. Você não pode pegar aqui na fronteira. Então, isso é um resultado muito importante. Eu não vou demonstrar, o importante é ter intuição. Caso vocês queiram a demonstração, podem colocar nos comentários que eu posso até fazer um vídeo especial. E aí é como se fosse uma aula isolada de análise. Caso vocês queiram a demonstração desse fato. Ou talvez eu até apresente alguma referência ao responder o comentário. Mas o importante é ter intuição. Por que esse resultado é verdadeiro? Então faça desenhos para poder ter, vamos dizer assim, essa intuição. Então espero que vocês tenham gostado. Peço que curta o vídeo, compartilhe e até a próxima videoaula.